Graças a Deus, mais uma vez, é um prazer, é uma satisfação de estarmos juntos aqui no canal Jailson HMTV, para juntos, meus queridos irmãos e amados, dar continuidade à nossa pequena palestra, tá bom? Esse aqui vai ser o segundo vídeo do ano de 2024. Que Deus possa nos ajudar e nos abençoar e abrir o nosso entendimento, tá bom? E antes de nós começarmos aqui a falar alguma coisa, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal, certo? Para nos ajudar a alcançar mais corações sedentos pela palavra e pela revelação do dia. Canal Jailson HMTV, certo? Aí você aperta o sininho para receber todas as notificações quando a gente gravar um vídeo. E também o like, que é muito importante, certo? Porque quanto mais like, o algoritmo do YouTube reconhece que o nosso conteúdo é necessário e as pessoas precisam, tá bom? Muito bem. Vamos aqui para uma escritura. Eu quero ler aqui no capítulo 4, versículo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda epístola ou carta, né, do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Apenas esse versículo aqui para a gente dar continuidade à nossa palestra. Diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Deixa eu repetir mais uma vez essa escritura. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Tá bom, meus queridos? Que Deus possa nos ajudar nessa hora, né? E pudemos compreender e abrir o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Então, irmão, baseado nesse texto da primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o meu assunto hoje é juízo e reavivamento. Juízo e reavivamento. E o que é um reavivamento? Reavivamento é trazer vida naquilo que você tem. Tem um avivamento. O avivamento é trazer vida. O reavivamento é trazer vida naquilo que você já tem. Então, esse é o nosso assunto da nossa pequena palestra hoje aqui no canal Jailson HMTV. Juízo e reavivamento. Agora, irmão, preste bem atenção. Nós, povo da mensagem, povo que crê que Deus enviou um profeta, povo que crê que tem a revelação do dia. Irmão, nós estamos vivendo no fim da história. Depois dessa história que nós vivemos aqui, não vai ter outra história não para contar não. Nós estamos vivendo no fim da história, irmãos. Nós estamos vivendo no tempo onde as profecias estão em cumprimento. Irmão, não teve outro tempo fora esse aonde as escrituras estão em cumprimento. O irmão Brana fez uma declaração na mensagem de Shalom, que eu não estiver equivocado, é o 108, ele chega a dizer assim, ó: todo o Novo Testamento fala dessa hora. Você veja aí, irmão, o tempo que nós estamos vivendo. E nesse tempo, irmão, que nós estamos vivendo, onde as escrituras cabalmente está se cumprindo de uma forma plena, tem dois lados. Tem dois lados. E você que tem de fazer essa escolha. Um lado é juízo. E outro lado é revivamento. Agora, quando eu falo de revivamento, irmão, eu não estou falando dessa zoada que as pessoas fazem na igreja, pula, grita, corre. É como diz o profeta de Deus no primeiro selo. Gritam, pulam
e não sabe de nada e não recebe um novo nome. Não estou falando desse reavivamento aí. Eu estou falando de um reavivamento que seria produzido pelos 7 trovões, como o irmão Brana diz lá no 3º selo. Então tem esses dois lados. Um lado é o juízo e outro lado é o reavivamento. Ou a chamada da noiva, casamento. Aí qual dos dois você está vivendo nessa hora? Qual desses dois lados, irmão, você está vivendo? E quando eu digo você, estou me referindo ao povo da mensagem. Eu não estou preocupado aqui com o assembleiano, com o batista. Não. Coitado, eles só têm aquilo que eles têm. Teologia, somente. Mas nós temos Bíblia, história e revelação profética. E aí? Qual desses dois lados você vai tomar sua posição? O lado do juízo ou o lado do arrevivamento? Hein? E esse revivamento, olha aqui, ó, veja o que o irmão Brana diz aqui, ó. Eu queria começar apenas aqui com esse parágrafo aqui, que é muito interessante. Aqui no livro dos selos. Olha aqui, ó. Vamos ver o que o profeta diz aqui. Isso aqui é muito, muito interessante, irmão. Vamos lá, vamos ver o que o profeta diz aqui, ó. Parágrafo 74 do 1º selo. Parágrafo 74 do 1º selo. Veja o que o profeta diz aqui, ó. Olha, isso aqui é muito interessante, irmão. Página 117 do livro dos selos, parágrafo 74 em diante. E você tem que tomar escolha, irmão. Que você quer essa promessa que está aqui falada pelo profeta, você tem que tomar sua escolha. Qual o lado que você vai viver nessa hora? Qual é o lado que você vai escolher? O lado do juízo ou do reavivamento? Isso vai depender de você. No final da era pentecostal, irmão, quando nós referimos à era pentecostal, estamos falando diretamente à era de Laodiceia. Porque a era de Laodiceia teve duas partes. Quando ela começou com o movimento pentecostal. Esse movimento pentecostal de 1906, lá na Rua Azusa, era paralelo com a festa pentecostal lá no judeu do primeiro século. Quando chegou em 1933, a era de Laodiceia já estava numa condição horrível. Então, quando fala de pentecostal, está falando da era de Laodiceia. E ao final da era pentecostal, devemos receber, de acordo com a palavra, à medida que Deus me ajude esta noite, a mostrar por aqui que havemos de ver, receber um mensageiro que tomará todos esses pontos que omitiram lá e revelará o segredo completo de Deus para o arrebatamento. Olha aí. Vamos que um mensageiro tomará todos os pontos que omitiram lá, quer dizer, omitiram durante as eras. Os mensageiros, os reformadores omitiram. Eles não trouxeram a luz daquilo. E revelará o mistério completo de Deus. Para quê, irmão Brana? Para o arrebatamento da igreja. Então, esse mistério completo de Deus é para trazer poder de arrebatamento, irmão. Aí o irmão Brana continua. Então virá 7 trovões misteriosos que nem chegaram a ser escritos. Isso mesmo. Eu creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Olha aí. Aonde está esse segredo completo de Deus para o arrebatamento? Está nos trovões. Os trovões, irmão, que revela esse segredo completo de Deus para o arrebatamento. A irmã Brana continua. Porque com o que temos no momento, nós não conseguiremos fazê-lo. Há algo. Temos de avançar. Irmão, oh meu Jesus, quantos pregadores dessa mensagem, quantos pastores dessa mensagem estão parados, não avançam.
Estão parados. Pararam. Aí, irmão Branice, com o que temos no momento, nós não conseguiremos fazer algo. Temos de avançar. Nós mal conseguimos ter suficiente fé para a cura divina. Temos de ter suficiente fé para ser mudado no momento e tirado dessa terra. Vamos achar isso dentro, em poucos querendo o Senhor. Achar onde isso está escrito. Aí não só, irmão? Então, essa fé que não vai trazer cura, mas vai trazer mudança para que a gente seja arrebatado, isso está nos trovões. Então virá 7 trovões misteriosos que chegarão a ser escrito, que nem chegaram a ser escrito, isso mesmo. Creio que através desses 7 trovões serão revelados nos últimos dias para juntar a noiva para a fé de arrebatamento. Aí tá, irmão. Então esse é o reavivamento. Aí você vai escolher o lado que você quer ficar agora. Ou você vai ficar no lado do juízo, ou vai escolher o reavivamento. E o reavivamento, irmão, é a fé de rápido nos trovões, porque o irmão Branco disse que a noiva tem um reavivamento, e esse reavivamento da noiva é nos trovões. Leia lá o 3º selo. E aí, meu querido irmão? Ah, irmão Jair, se eu tenho 40 anos, 60 anos de mensagem, sim, irmão. Isso não tem nada a ver, não. Você tem de tomar uma escolha agora, você tem de tomar uma posição. Ou juízo ou reavivamento. Isso é com você. Deus colocou isso na sua frente para você tomar a sua escolha. Qual lado você vai querer, irmão? Juízo ou reavivamento? Vamos ler uma escritura aqui, irmão? Olha o que é que a Bíblia diz aqui em Apocalipse. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse 22, verso 17 ao 19. Veja o que é que a Bíblia diz, irmão. E é isso que nós precisamos fazer. Apocalipse 22, 17 ao 19 diz assim, ó. O Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser tomar de graça da água da vida, porque eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesses livros. Olha, porque eu testifico a todos que aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, e que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrita nesse livro. Se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa que está escrita neste livro. E aí, meu querido? Aqui está a escritura na sua frente. E você tem de tomar a decisão, a escolha. Que você escolha o juízo, o que vai vir sobre você, praga. Praga, irmão. É isso aí. Pragas. Nós vemos aí, irmão, a condição, preste bem atenção, irmão. Nós observamos aí a condição dos pregadores da mensagem. Veja a condição desses pastores antigos dentro da mensagem. Veja como eles estão ficando hoje. Sabe por quê, irmão? Porque eles têm rejeitado o reavivamento do dia. Então as pragas estão caindo. O juízo em forma de praga está caindo sobre esses homens. Essa semana eu vi uma declaração muito forte de um pastor aqui no meu estado, na minha região, um homem antigo da mensagem, um homem que só prega rudimento, não prega outra coisa, é só rudimento. Mas ele fez uma declaração, fizeram uma pergunta ali sobre protóx, sobre essas coisas de pintura, pintar cabelo, essas coisas. Ele disse que isso não tem nada a ver, isso é normal. Eles citam até a Bíblia, eles dizem, olha, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente tem de cuidar do nosso corpo.
Mas sério, quando a Bíblia diz, irmão, que nosso corpo é templo do Espírito Santo, será que ela está mandando a gente fazer essas coisas que as pessoas fazem? Bota Botox, sabe, fazer isso no corpo para ficar forte. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Meu Deus. Mas veja a condição desses homens, esses pregadores que rejeitam o revivamento dos trovões. Então, quando ele rejeita isso, cai um juízo, uma praga sobre eles. Vamos aqui com a mensagem do profeta agora. Mensagem: hoje tem se cumprido essa escritura de 1965 para 25. Vamos ver o que aqui o profeta de Deus fala mais aqui sobre o nosso assunto. Olha o que ele diz aqui, ó. Hoje tem se cumprido essa escritura. Qual precioso são as escrituras? Hoje, note você. Aí ele fala de Isaías 61, verso 1 ao 2. Ali é onde nosso Senhor estava lendo. Agora, na metade da segundo versículo, ele se deteve, onde diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, para pregar o ano aceitável do Senhor. Ali parou. Por quê? Porque a outra parte do versículo, para trazer juízo. Irmão, então quando Jesus leu o pergaminho de Isaías 61, verso 1, 2, ele se deteve numa certa parte. Porque a outra parte era juízo e não era para o tempo dele. E o irmão Branham continua: não se aplicava a sua primeira vinda, mas a sua segunda vinda. Então vemos que as escrituras nunca falham, sempre são perfeitas. Jesus se deteve exatamente onde parou a escritura, porque até ali era o que havia de ser vindicado em seu dia. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda, e a segunda vinda não está para frente, a segunda vinda está para trás. Na segunda vinda é quando trará juízo sobre a terra. Não naquele dia. Irmão, isso está se cumprindo hoje. Que você for ler Apocalipse 10, você vai ver que o anjo forte, quando ele desce, ele bota um pé na terra e um pé no mar. E desce com um livrinho aberto. Traz juízo sobre a besta do mar, que é um sistema religioso, catolicismo e protestantismo, hein? E sobre a besta da terra. A besta da terra, que é um sistema político, tanto político, como também o movimento neopentecostal. Esse movimento trouxe juízo sobre isso, juízo. E aí você vê a condição. Na mensagem 10 vídeos, 144 mil, perguntei para o irmão Brana. Mensagem, as 10 virgens e os 144 mil, irmão Brana, quando estava explicando sobre a imagem da besta, ele disse assim: a imagem da besta não é o catolicismo. A imagem da besta é o protestantismo. Hein? Especialmente esse movimento pentecostal aí. Então o anjo forte, quando desceu, trouxe juízo para esses dois sistemas. Juízo para cumprir o que a escritura falou. Agora, isso foi em sua primeira vinda. Na segunda vinda é para quando trará juízo sobre a terra, não naquele dia. Aleluia. Parágrafo 28 da mesma mensagem. Veja o que o profeta diz. Agora, como disse a outra parte do versículo 2, não requeria explicação ali naquela então. Mas agora, no tempo que se aproxima, será quando o Messias trará juízo. E esse tempo, irmão, se aproximou já. Esse tempo não vai se aproximar. Já se aproximou. Agora, como foi possível que aquela gente não reconheceu quem era ele? Como passou por alto
Como pode ser? Mostrou tão claramente como escapou isso quando as palavras são tremendas. Pense nisso. Hoje tem se cumprido essa escritura ante os vossos olhos. Quem a disse? Deus mesmo. Quem ao mesmo tempo é o intérprete da sua própria palavra. Hoje tem se cumprido essa escritura. Meu Jesus. E aí, meu irmão? O que é que você vai escolher agora? Juízo ou reavivamento? Vamos adiante com o profeta. Para 95 da mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura. 95. Vamos ver o que é que ele vai dizer aqui. 95. Olha o que é que ele diz. Quando se recordam que disse isto muito antes que sucedesse, há homens assentados aqui, nesta noite, que estava presente quando isso sucedeu. O anjo também me disse que os 7 selos dos mistérios escondidos da Bíblia completa seria aberto para assim cumprir Apocalipse 10. E que a mensagem do 7º anjo, estas coisas sucederão hoje. Meu Deus. O que é que sucederá hoje? E esse hoje, irmão, foi no tempo do profeta. É Apocalipse 10. Os selos se abertos. Irmão, quando você aceita isso, você está aceitando o reavivamento do dia. Agora, quando você rejeita isso, você aceita o juízo. Hoje, muitos pastores... Irmão, eu vi uma declaração de um pregador da mensagem, um tempo desse, dizendo que os selos só vai ser aberto no arrebatamento. Outros pregadores dizem que a abertura da palavra só vai acontecer numa batalha do Armagedon. Irmão, por que eles dizem isso, irmão? Porque as pragas do juízo estão caindo sobre eles. Mas veja o que o irmão Brana diz. O anjo também me disse que os 7 selos dos mistérios escondidos da Bíblia completa seria aberto para assim se cumprir Apocalipse 10. Mas quando, irmão Brana? Que a mensagem dos 7 anjos, estas coisas sucederão hoje. E esse hoje, irmão, é sempre presente. Ele começou em 63. Meu Jesus. Tem de se cumprir essa escritura ante nossos olhos. Hoje tem se cumprido essas escrituras. Tem se cumprido Apocalipse 10, irmão. Os selos não vai ser aberto. Os selos foram abertos durante as eras. E chegou em 63, eles foram revelados, todos os selos. Nós estamos hoje vivendo no cumprimento cabal do 7º selo para aquilo que é lícito para a noiva de Cristo hoje. A parte da noiva está se cumprindo hoje do 7º selo. Hoje. Não é amanhã, não é? E esse hoje, irmão, é porque esse hoje é sempre presente. Isso começou em 63, irmão. Meu Deus. Só Deus tem misericórdia de nós, irmão. Só Deus tem misericórdia de nós. Então você tem de escolher. O que é que você vai querer escolher? Juízo ou reavivamento? E quando eu falo do reavivamento, eu falo do reavivamento do trovão, porque lá onde está a fé de rapto. Eu não estou falando desse reavivamento que os cabas ficam aí gritando, pulando, correndo, e não sabe nada de selo, não sabe nada de novo nome, não sabe nada de trovão, não sabe de nada, só sabe pular e gritar. Não é esse reavivamento que eu quero que você escolha. Eu quero que você escolha o reavivamento dos trovões, porque é ali onde está a fé de rapto. E são os trovões que revelam o mistério completo para o arrebatamento. Quem disse isso foi o 7º anjo, o profeta de Deus, irmão Brana. Vamos adiante. Irmão, deixa eu ler uma... Deixa eu ler aqui, no livro dos selos. Deixa eu ler mais outro parágrafo aqui, na página 96.
Página 96 do livro dos selos. Tá, depois eu leio aqui uma escritura. 96 do livro dos selos, certo? 96. Parágrafo 255. Olha o que a Kimbombrana diz aqui. Você tem que aceitar isso aqui, irmão. Se você não aceitar, rejeitar isso, vai cair o juízo de Deus sobre você. As pragas do Apocalipse, as pragas. Vai cair sobre você. Olha o que o profeta diz aqui, ó. Mas agora ele vem daqui, nesse último selo. Ele não é mais mediador. Ele é rei agora. E o que ele faz? Se ele é rei, ele tem que ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir diante dele até que ele tome os direitos da redenção. E aí, irmãos? Cristo tomou seus direitos? E agora ele se apresenta de mediador, onde a morte nos colocou na sepultura, e se apresenta como com seus direitos. É isso aí, irmão. Isso aqui é o revivamento do dia. Que você não aceitar esse revivamento, você vai aceitar o juízo. E ao aceitar o juízo, você vai perder os seus direitos, seus benefícios. Vai perder o arrebatamento. Primeiro, não vai receber o batismo com o Espírito Santo. Não vai no arrebatamento. Não vai fazer parte do milênio. No julgamento do trono branco, não vai julgar as nações. Porque você perdeu. Porque você fez uma escolha errada. Você escolheu o juízo em vez do revivamento. Vamos para outra escritura aqui, outra escritura. Apocalipse. Vamos agora ler uma escritura aqui. Apocalipse capítulo 16. Apocalipse, irmão, isso aqui está cumprindo agora, irmão. Isso não vai cumprir lá para frente, não. Porque o problema dos pregadores da mensagem é que eles estão levando tudo lá para frente. Mas veja o que é que o Mombrana diz. O Mombrana diz que muitos louvam a Deus pelo que ele fez. Louvam a Deus pelo que ele vai fazer, mas ignoram no que Deus está fazendo. Esse é o problema da maioria dos pastores da mensagem, irmão. Está ignorando aquilo que Deus está fazendo hoje. E esse hoje, irmão, ele deu início em 63. Trouxe outra mensagem. Mas a maioria dos pastores dessa mensagem estão pregando uma mensagem velha. De 63, irmão, deu início uma nova mensagem. O novo reavivamento. Mas você escolhe juízo, aí é problema seu. Vamos ler Apocalipse 16. Versículo 17 ao 21. Veja qual, irmão. Isso aqui está acontecendo hoje. Muitos leem isso e dizem, não, isso aqui é lá para o tempo da não sei o quê. Veja o que é que a Bíblia diz. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. E saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo, está feito. Testelestai, está cumprido. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tem havido desde que há homens sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. E a grande cidade se fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia se lembrou-se Deus para dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, quer dizer, uma grande pedra. Pedras de peso, de 1 talento. E os homens blasfemaram
blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva. E a sua praga era muito grande. Agora, isso aqui, irmão. O que você acha dessas escrituras? Será que isso é cumprimento futurista? Ou isso é cumprimento presente, agora? Vamos ver o que o profeta fala sobre isso, irmão. Meu Deus. Mensagem El Shaddai. Mensagem El Shaddai, pregado no dia em 1959. Dia 16 de abril de 1959, El Shaddai. Vamos aqui, ó. Parágrafo 26 ao 27. Da mensagem El Shaddai. Eu vou ler aqui, mano. Não vou falar nada de mim. Eu vou falar tudo do profeta. Aí você vai ver que isso aqui, que acabamos de ler em Apocalipse, verso 16, do verso 17 ao 21, é futurista ou isso é presente agora? Vamos lá. Olha o irmão Brana falando. Isso aqui é interessante, irmão. Preste bem atenção. Olha o profeta falando. Se eu pudesse algum dia trazer uma mensagem que sacudisse as pessoas para longe de todo esse evangelismo de Hollywood e as levasse à Bíblia, ao assim diz o Senhor, então algo aconteceria. E é isso que tenho desejado ver. Tivemos uma agitação aqui no templo, mas eu gostaria de um reavivamento no templo. Que templo ele está falando, irmão? Qual é o templo que ele está falando aqui? É o que está aqui em Apocalipse, capítulo 16, verso 17 em diante. Olha, deixa eu procurar aqui a escritura. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Tivemos uma agitação aqui no templo, mas eu gostaria de ver um reavivamento no templo. Agora, um reavivamento não é trazer novos membros. Um reavivamento é revivar o que você já tem. E aí, irmão? Os selos já foram revelados. Os trovões já foi revelado. O novo nome já foi revelado. A fé de rápido já está aqui. Agora, você precisa aceitar esse revivamento para revivar aquilo que você já tem. Mas o que você vai escolher? O revivamento ou o juízo? Você já viu o mar ter um revivamento? Olha a pergunta que o irmão Brana disse. Você já viu o mar ter um revivamento? De um reavivamento, você já viu o mar ter um revivamento? Certamente. Quando ele começa a saltar e pular, e as ondas batem forte, não há gota d'água a mais nele do que quando estava completamente parado. Mas ele teve um reavivamento. Jogou todo o lixo na praia. Tá vendo, irmão? É isso que o revivamento dos trovões fazem. Quando você recebe esse revivamento. Joga todo o lixo, todas essas falsas doutrinas que tem dentro da mensagem. Porque está assim de falsa doutrina dentro da mensagem, irmão. E é isso que faz. É disso que a igreja precisa nessa noite. É de um revivamento para jogar fora todas as tonterias. Jogá-las na praia. Para que possas voltar ao fundamento sólido do evangelho. Meu Deus. Vamos adiante aqui com o profeta. Parágrafo 27. A mesma mensagem é o Shaddai. É isso que a Bíblia diz. Vinde e comprai de mim ouro puro, provado no fogo. Olha aqui. Veja aqui a escritura que o irmão Brano está unindo agora. Ele continua. Os velhos batedores costumavam pegar o ouro quando o batiam, e eles batiam naquele ouro
viravam e batiam para tirar a escória dele, até que o batedor podia ver seu reflexo ali. Então ele sabia que havia tirado toda a impureza. E é dessa maneira que Deus toma o Espírito Santo e leva o cristão e a igreja e bate com o evangelho de um lado a outro, até que ele reflita Jesus. O Espírito Santo pode ver as obras de Jesus acontecendo na igreja. Então as coisas começaram a ir bem. Mas há muitos escória na igreja hoje, irmão. Há muitos disse-me-disse, há muitas falsas doutrinas, há muitos arrumadinhos no meio dos pregadores. Demais. Agora, são boas pessoas. As melhores do mundo. Há nada da sociedade. Mas a igreja precisa se aprontar e ficar pronta. A Bíblia diz, a noiva havia se aprontado. Como preguei sobre isso outro dia. Olha aí, meu irmão. Vamos adiante aqui com o profeta de Deus. Nós lemos a mensagem de El Shaddai. Vamos ver o que ele diz aqui na mensagem. Que dizeis ser este? Que dizeis ser este? Essa mensagem foi pregada em 1964. Parágrafo 158. Que dizeis ser este? Olha o que aqui o profeta diz. 158. Olha o que ele diz aqui, ó. No dia anterior, mensagem, que dizeis ser este? Parágrafo 158. No dia anterior, apanhei uma rocha ou pedra e a lancei no ar e disse, assim diz o Senhor. A hora está aqui. O juízo começarão na terra. Irmão, quando foi que o profeta tomou essa pedra e jogou no ar, irmão? Isso está para frente ou isso já está para trás? E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar e saiu grande voz do templo, do céu, do trono, dizendo, está feito, está cumprido, tetelestai. Muitos estão esperando esse anjo vir aqui para jogar essa pedra, mas ele já fez isso lá em 1964, irmão. No dia anterior, apanhei uma rocha e a lancei no ar e disse, assim diz o Senhor, a hora está aqui. Os juízos começarão na terra, terremotos e tudo mais estarão ocorrendo. E a costa oeste inteira será sacudida. E assim por diante, olhe, qual perfeito, dia após dia. Tudo exatamente da maneira como ele disse. Como podemos nós recusar isso? Irmãos, mantenha nossa fé voltada para ele. Meu Deus. E aí, irmãos? Só Deus tem misericórdia de nós, irmão. Então é tempo de você tomar uma decisão, tomar uma posição. O arrevivamento ou o juízo, isso é com você agora, irmão. O juízo de Deus e o arrevivamento dos trovões estão diante de você agora. É você que vai decidir o que você quer. Vamos adiante aqui, irmão. Vamos adiante. Vamos adiante. Vamos ler mais uma escritura aqui. Já estamos quase perto de terminar a nossa pequena palestra. Eu quero ler Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Veja essa escritura aqui, irmão. Veja essa escritura aqui também. Essa escritura também é tremenda. Apocalipse 6, do versículo 12 ao 17. Vocês dizem, não, irmão Jair, isso aí é o sexto selo. Isso vai ser para o judeu. Nananina, não. Não, irmão. O sexto selo está dividido em duas partes, em duas etapas. Uma etapa é espiritual e uma literal. O que falta se cumprir é a parte literal do sexto selo.
Leia a mensagem A Festa das Trombetas. Leia a mensagem Reconhecendo o Seu Dia e a Sua Mensagem. Apocalipse 6, versos 12 ao 17. E havendo aberto o sexto selo, eis que houve grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro, como saco de silício, e a lua tornou-se em sangue. Quando foi que o sol se tornou negro, irmão? Ainda vai se tornar? Ou foi quando quando um papa saiu de Roma para visitar Jerusalém a primeira vez nos anos 60? Leia a mensagem de Shalom. Leia a mensagem Reconhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem. Leia a mensagem A Festa das Trombetas, onde o profeta mostra que o sol se tornou negro nessa condição. Meu Deus. Havendo aberto o sexto selo, eis que houve grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de Sília, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. O céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E o rei da terra, os grandes, o rico, os tribunos, os poderosos e todos os servos e todo livre, esconderam-se da caverna e na rocha das montanhas, dizendo aos montes e ao rochedo: caia sobre nós. Irmãos, vamos ir a uma escritura aqui, certo? Eu quero ler essa escritura. Eu quero que você preste bem atenção. Muitos vão dizer: não, irmão Jailson, mas o sexto selo é lá para o judeu. Irmão, o sexto selo, de acordo com o irmão Branham, na mensagem Festa das Trombetas, e Reconhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem, o sexto selo está dividido em duas partes. Tem duas etapas no sexto selo. Uma parte literal e uma parte espiritual. E a parte espiritual do sexto selo está cumprindo agora. Já foi revelado e aberto para nós no nosso tempo. E quando eu digo nosso tempo, eu me refiro lá do tempo do irmão Branham para cá. Vamos ler aqui Apocalipse capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipse, certo? Versículo 12 ao 17 de Apocalipse. Vamos ver o que é que a Bíblia diz. Veja só. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de cílio, e a lua tornou-se como sangue. Isso aqui, irmão, aconteceu quando? Quando foi que isso aqui se cumpriu? Leia a mensagem de Shalom. Leia a mensagem A Festa das Trombetas. Leia a mensagem Reconhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem, que você vai ver quando foi que isso se cumpriu aqui. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança assim os figos verdes, abalado por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E o rei da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas. Dizendo aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E aí, meu irmão? E aí? O que é que você vê dessas escrituras? Isso é futurista? Ou está agora? Ou está lá para trás? Isso já veio lá de trás? O problema, irmão, dos pregadores da mensagem é que eles falam coisas que não convêm com as escrituras nem com a mensagem. Eles são o chamado futurista dentro da mensagem. Mas vamos ver o que o irmão Branham diz dessa escritura aqui, na mensagem A Festa, a união invisível da noiva de Cristo. União invisível da noiva de Cristo. Parágrafo 89 ao 91.
Estamos já perto de terminar, irmão. Perto de terminar. Vamos ver, veja aqui. Parágrafo 89. Olha, vamos ver o que o profeta diz, irmão. Isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo demais. Vamos lá. Olha o que ele diz aqui, ó. Bom, se então era loucura, é loucura agora. Bom, se então era loucura, é loucura agora. Veja. Deixa aqui, irmão, eu repetir mais uma vez aqui, na mensagem A União Invisível da Noiva de Cristo. Deixa eu repetir mais uma vez isso aqui, que isso aqui é muito importante, certo? Preste bem atenção. Bom, se então era loucura, é loucura agora. Veja, os assassinatos, as coisas que estão sucedendo agora no mundo. Loucura! A coisa completa vem o Apocalipse. Vem cumprir, olha, a coisa completa vem cumprir o Apocalipse. Pode que chegamos a isso essa semana, onde essas coisas espantosas, essas não são naturais. Olha, essas são coisas espirituais. Aqui, Apocalipse, capítulo 6, versos 17, verso 12 ao 17, está acontecendo uma esfera espiritual agora, irmão. Que fazem as pessoas gritarem, as rochas, e aos montes, e a todas as coisas que caiam sobre elas. Na loucura total e completa em que este mundo entrará em seguida. Meu Deus. Já está quase aí agora. Bem, você pode ver as coisas dele? Aí está. Está desfilando aí fora, na rua, direto aos bancos da igreja. Loucura total. Fazem coisas que um ser humano nem pensaria em fazer, sendo civilizado. Tá vendo aí, ó? Veja as escrituras onde estão se cumprindo, irmão. Agora, vai depender de você, irmão. O que você vai aceitar? Juízo ou revivamento? Irmão, que Deus nos ajude. Que Deus possa nos abençoar. E nos dar entendimento para nós captar a mensagem da hora. Uma coisa eu digo, a noiva de Cristo, ela recebe esses mistérios. Jesus sussurra isso no seu ouvido. A noiva de Cristo recebe isso. Mas isso aí tá com você, tá bom? Que Deus nos ajude. Deus nos abençoe. E ore por nós. E você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Dê o like e aperte o sininho, tá bom? Que Deus nos ajude. E shalom para todos vocês. E se Deus permitir, quarta-feira nós estamos de volta aqui no canal Jailson HMTV. Shalom para todos vocês e amém. E até a próxima.